sou a professora Euclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 07 do 7º ano. E hoje nós iremos ver adição e subtração com números racionais positivos na forma fracionária. Acompanhe comigo. Vamos primeiro relembrar algumas ideias relacionadas às frações. A cena abaixo mostra diferentes situações em que a ideia de fração está presente e que podem ocorrer durante uma construção ou a reforma de uma residência, né? Por exemplo, ali os dois da direita estão falando ali, ó, nesse tipo de argamassa, para cada saco de cimento, usamos 3 sacos de areia. Os rapazes que estão ali na mesa dizem assim, esses dois painéis devem ser divididos igualmente entre os 3 dormitórios, pois serão usados para fazer a decoração, né? E aí tem outras situações. Só que, em uma das situações da cena principal, há uma parede dividida em 2 partes iguais. Em uma delas, a pintura já foi realizada e na outra não. Observem que é essa cena aqui. Pronto, a parede foi dividida em 2 partes iguais e uma delas já está pintada. E nessa cena nós temos a seguinte situação. A primeira situação é que a parede toda representa a unidade, que também pode ser chamada de todo ou inteiro. O segundo momento é que a parede ela foi dividida em 2 partes iguais, da quais apenas uma está pintada. Representamos a parte pintada da parede pela fração 1/2, onde o 1 é o numerador da fração, e nesse caso indica o número de partes pintadas da parede, e o 2 é o denominador da fração, e nesse caso indica o número de partes iguais em que a parede, né, o todo, foi dividida. Então está ali o nosso esquema, o número que está em cima é o nosso numerador, e o número que está abaixo é o nosso denominador. O número que está abaixo, né, neste caso, indica em quantas partes a minha parede foi dividida igualmente. Observem, nestes casos de frações, nós estamos falando de uma divisão em partes iguais. O numerador e o denominador, portanto, são os termos de uma fração. E aí, frações equivalentes. Olha a seguinte situação. Carlos tinha 3 tiras de papéis iguais. Com elas, realizou a seguinte atividade sugerida pela professora de matemática. Ele dividiu a primeira tira em 2 partes iguais e pintou apenas uma parte. A segunda tira ele dividiu em 4 partes iguais e pintou 2 delas. E a terceira tira foi dividida em 8 partes iguais e Carlos pintou 4 delas. Observem como ficaram as tiras de Carlos no final da atividade e a fração que cada parte pintada representa. Lá no início, disse que as tiras são iguais, ou seja, elas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo comprimento. E aí a primeira tira ele dividiu em 2 partes iguais e pintou só uma, então ela é representada pela fração 1/2. A segunda tira ele dividiu em 4 partes iguais e pintou 2, né? E a fração que representa é 2/4. E a terceira tira dividiu em 8 partes iguais e pintou 4 dessas partes. Note que as partes pintadas de cada tira representam a mesma parte do todo. Nesse caso, a tira de papel. Apesar de as tiras terem sido divididas em tamanhos diferentes, a gente pode observar que as partes pintadas elas representam a mesma parte do todo. Frações que representam a mesma parte em relação ao todo são chamadas de frações equivalentes. E como que eu faço para obter essas frações equivalentes? Bom, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, só que diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Analise o exemplo. Exemplo A, eu tenho 1/5 e 2/10. Quando multiplicamos por 2, o numerador e o denominador da fração, obtemos 2/10. Por exemplo, eu tinha ali 1/5, eu fiz 1 vezes 2 é igual a 2 e 5 vezes 2 é igual a 10. Observe que quando nós estamos falando dessa fração, ocorre que tudo que eu faço com o numerador, eu tenho que fazer com o meu denominador também. No caso, eu multipliquei o meu numerador por 2, eu tive que multiplicar o meu denominador por 2 também. E olha aí, a gente pode ver através do esquema que 1/5 e 2/10, eles representam a mesma parte do todo. E então, elas são frações equivalentes. Note que o total de partes iguais em que o todo estava repartido foi multiplicado por 2. Por exemplo, o todo estava repartido em apenas 5 unidades, e aí eu multipliquei por 2, então agora o todo ficou dividido em 10 partes iguais. O mesmo aconteceu com o total de partes considerado,
né, que era só uma parte pintada e passou de 1 para 2. Bom, observem esse exemplo sobre adição e subtração de frações. Bruno fez uma viagem de automóvel, no qual percorreu no primeiro dia 1/10 do percurso total e no segundo dia 3/10 do percurso total. Que fração do percurso total Bruno percorreu nesses 2 dias? Bom, para responder a essa pergunta inicialmente, vamos representar essa situação por meio de um esquema. Vamos observar. 1/10 do percurso total foi o que ele correu no primeiro dia, e aí depois 3/10 do percurso total foi o que ele correu no segundo dia. Então, nos 2 dias ele percorreu 4/10 do percurso total. Quando eu falo 1/10, 3/10 do percurso total, eu estou querendo dizer que o meu percurso foi dividido em 10 partes iguais. E aí no primeiro dia ele correu uma parte e no segundo dia ele correu 3 partes desses 10 que tinha. Então sobrou 4/10 do percurso total. A fração do percurso total percorrido nos 2 primeiros dias pode ser obtida por meio da seguinte adição. Eu tenho 1/10 mais 3/10, né, que é igual a 1 mais 3, que é igual a 4/10. Observem que na fração eu somei apenas o meu numerador, eu não somei o meu denominador. Por que eu não mudo o meu denominador? Porque o meu todo, que no caso era o percurso, ele não mudou a quantidade de partes. Continua sendo 10 partes, o que alterou foi apenas quanto ele já percorreu nesse todo. Então, na adição de fração, com denominadores iguais, né, ocorreu isso daí. Eu somei os meus numeradores e repeti o meu denominador. Outra pergunta que diz assim: que fração do percurso total ele percorreu no segundo dia a mais do que no primeiro dia? Para saber que fração do percurso total ele percorreu no segundo dia a mais do que no primeiro dia, podemos realizar a seguinte subtração. Temos 3/10 menos 1/10, que vai ser igual a 3 menos 1 sobre 10, que é igual a 2/10. Desse modo, no segundo dia, o Bruno percorreu 2/10 do percurso total a mais do que no primeiro dia. Por que eu fiz uma subtração? Porque no primeiro dia ele correu 1/10 e no segundo dia ele correu 3/10, né? Ele percorreu. E aí, quando eu quero saber a diferença entre duas coisas, geralmente, como o próprio nome diz, diferença, nós usamos a subtração. Para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos, né? Vai depender da operação que eu estou fazendo, os numeradores e mantemos o denominador. Mas e quando os denominadores são diferentes? O que eu posso fazer? Vamos lá. Bruno continuou sua viagem e no terceiro dia percorreu 1/4 do percurso. Que fração do percurso total ele percorreu nos 3 dias de viagem e que fração do percurso ainda falta para ele terminar a viagem? Para obtermos a fração do percurso total percorrido nos 3 dias, podemos calcular o resultado da operação a seguir, que é 4/10, que foi o que ele percorreu nos 2 primeiros dias, mais 1/4, que foi o que ele percorreu no terceiro dia. Note, nesse caso, que as partes em que o inteiro foi dividido não são do mesmo tamanho, né? Um tem décimo e outro tem quartos. Então, a ideia, então, é obter frações equivalentes às frações 4/10 e 1/4 que tenham o mesmo denominador e adicioná-las. Ou seja, como os denominadores são diferentes, nós vamos agora obter frações equivalentes. E aí, quando a gente achar as frações equivalentes, aí sim nós vamos poder somar quando os denominadores estiverem iguais. Determinando a fração equivalente a 4/10 e 1/4 com o denominador 20, que ele é múltiplo de 10 e também é múltiplo de 4. O que eu fiz para obter, vamos dizer assim, que eu tinha que pegar esse 10 e transformar ele em 20, e que eu tinha que pegar esse 4 e transformar também em 20. Vamos supor. Então, como que eu faço para transformar esse 10 em 20? Eu multipliquei por 2. 10 vezes 2, 20. Só que, como eu falei anteriormente, quando nós estamos trabalhando com fração, tudo que eu faço com o denominador, eu faço com o numerador também. Como eu multipliquei o 10 por 2, eu também vou multiplicar o 4 por 2. E a mesma coisa eu fiz embaixo. Para transformar esse 4 em 20, eu multipliquei por 5. Multipliquei o denominador por 5, tenho que multiplicar o numerador também.
Observem que agora 8 vinteavos e 5 vinteavos, eles têm o mesmo denominador. Agora, com o mesmo denominador, nós podemos fazer a adição de fração. Então, tenho 4 décimos mais 1/4 vai ser igual a 8 vinteavos mais 5 vinteavos, que vai ser igual a 8 mais 5 sobre 20, que é igual a 13 sobre 20. Portanto, Bruno percorreu 13 vinteavos do percurso total nesses 3 dias. Para saber que fração do percurso total ainda falta para Bruno terminar a viagem, podemos fazer a subtração entre o percurso total, que é 1 inteiro, ou outra maneira que eu posso escrever é 1 sobre 1, e a fração desse percurso percorrida por Bruno nos 3 dias de viagem, que é 13 sobre 20. Bom, como eu quero subtrair e os denominadores são diferentes, então eu vou ter que fazer a mesma coisa, procurar as frações equivalentes. Bom, 1 sobre 1 equivale a 20 sobre 20. Observem que dá a mesma coisa, porque 1 sobre 1 é igual a 1 e 20 sobre 20 também é igual a 1. Eu só reescrevi essa minha fração. Observe que agora 20 sobre 20 e 13 sobre 20 têm os mesmos denominador, então agora eu posso fazer minha subtração. 20 menos 13, 7. A fração do percurso total que ainda falta ser percorrida é 7 sobre 20 avos. Bom, lembre-se que na aula de hoje aprendemos que para adicionar ou para subtrair frações com denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e mantemos o denominador. Mas, para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é preciso obter frações equivalentes a elas que tenham denominadores iguais. Depois, adicioná-las ou subtraí-las como frações de denominadores iguais. Por hoje vamos ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida sobre a aula, você quer rever a aula novamente, né? É só acessar nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.